Gente, estou passando aqui para contar para vocês uma novidade fresquinha. Ontem fiz uma palestra para um público mais do que especial de Lisboa. Aproveitando que estamos ainda, no setembro, setembro amarelo, falei sobre a diferença entre depressão, ansiedade, medos, tipos de depressão e sinais que precisamos entender, de quando estamos prestes a adoecer. Fiquem comigo até o final deste vídeo, que vocês irão aprender muito. Diferença entre medo e ansiedade. Você sabe qual é a diferença entre medo e ansiedade? Vamos lá. O medo, na verdade, é quando ele se apresenta para nós como algo ameaçador. Então, vamos dar um exemplo que estamos dentro de um banco e acaba acontecendo ali, um assalto. E o seu corpo, ele se prepara, ele se tensiona para enfrentar aquela situação. Então, o medo, ele não avisa. Por isso que o nosso corpo dispara. Então, você tem taquicardia, você tem sudorese, na verdade, porque o seu corpo está identificando que ali existe um perigo eminente. Como se falasse danger, danger, perigo, perigo. A ansiedade, na verdade, nem sempre ela apresenta-se como uma ameaça real. Porque às vezes não tem o assalto, às vezes o avião não vai cair, às vezes, graças a Deus, que o avião não vai cair, mas o nosso corpo entende como se aquilo fosse acontecer. Então, a diferença entre o medo, que é real, medo de um cachorro, porque eu já fui mordida por um cachorro, medo de voar, porque às vezes eu já passei por alguma turbulência nesse voo, de forma inusitada, mas a ansiedade não, ela vem justamente porque nós já temos um repertório emocional de que algo não foi bom. Então, o nosso corpo ele se prepara para fugir, para fuga. A gente chama isso de movimentos de rota e fuga. Mas nem sempre a ansiedade ela traz algo para a gente que é real. Por isso que, numa crise de ansiedade, às vezes o paciente está dirigindo, ele entra num túnel e ele começa a passar mal. Ali é uma falsa ideia de que ele está... Porque não existe uma ameaça ali, mas dentro da cabeça dele, existe uma ameaça potente. Então, se o pneu furar, se eu passar mal aqui, quem vai me socorrer? Então, a ansiedade, ela trabalha, na verdade, com excesso de futuro, que são os e se's, ou e se. E se acontecer? E se eu passar mal? E se a pessoa não chegar a tempo para me socorrer? E aí, aquilo vai aumentando em grau, e proporção fora de controle, onde a pessoa tem essa crise. Então, essa é a diferença. O medo, ele é sempre real e existe uma ameaça ali. A ansiedade... o nosso cérebro, na verdade, ele busca alguma informação para dizer que tem uma ameaça ali, mas nem sempre a ameaça está presente. Essa é a diferença. Ansiedade normal e ansiedade patológica. Você sabia que existem diversos tipos de ansiedade? Vamos a elas. Na ansiedade normal, ou seja, quando a gente fala, fulano é ansioso, fulana é ansiosa. O meu filho, o bebezinho, já é ansioso. Nós precisamos de uma ansiedade, na verdade, até para nos motivar, Porque a ansiedade normal é aquela que nos leva para a ação. Então, ela nos diz, existe uma motivação quando você vai viajar, por exemplo. Você vai lá, prepara a mala, prepara o seu roteiro de passeios nessa viagem. E aí todo mundo, amanhã cedo a gente vai viajar, mamãe? E tudo mais. Essa é a ansiedade normal. Por que a gente fala de motivar mais ação, A motivação mais a ação, na verdade, ela traz esse contexto da ansiedade mais normalizada. Por isso, eu preciso de um motivo
mais uma ação. Aí eu tenho a motivação, que é, no caso aqui, a viagem. Na ansiedade patológica, a coisa já não acontece dessa maneira. Por quê? Porque é como se, de novo, o meu sistema, né, cerebral, ele entrasse em estado de alerta. Então, por exemplo, amanhã eu vou viajar. Nossa, mas ontem eu vi uma notícia que aquele avião com aquele final, número 7, e aí você já começa, né, a pensar: poxa, será que pode acontecer alguma coisa nessa viagem? E aí o seu cérebro já vai desencadeando, né, e procurando subterfúgios para poder justificar aquele medo, aquela insegurança. E você às vezes deixa de ter a motivação. Eu não quero ir, eu vou desistir de fazer tal coisa, porque eu prefiro não me arriscar. Então, essa é a ansiedade que nos tira da ação, ela nos impede que a ação seja feita, por conta de um medo que está ali inerente à situação que ainda nem aconteceu. Então, essa é a diferença entre a ansiedade normal e a ansiedade patológica. Mas todos nós precisamos dela em equilíbrio, porque a ansiedade também ela é necessária, né, para nos fazer e nos alimentar das nossas ações diárias. Qual é o significado para vocês da palavra transtorno? Parece que é um grande transtorno, né, pessoal? Mas vamos lá. Transtorno, a gente define esse termo, inclusive, quando o adoecimento, geralmente, ele acontece de 1 a 2 anos antes da doença se instalar ali. Por isso que ele começa e passa a se chamar um transtorno, né? Porque se é só uma dificuldade de atenção, é uma coisa. Às vezes ela é episódica, mas um transtorno de atenção, ele já evolui para algo maior. Então, provavelmente, essa pessoa que está em período de adoecimento, ela não começou a ficar doente ontem à noite. Quando ela chega aqui no consultório, ela relata para a gente o seguinte: olha, faz 3 meses que eu não durmo direito, meu apetite mudou, eu não consigo mais me concentrar nas atividades como eu fazia antes. E aí a gente começa investigando. Tá, mas desses 3 meses para cá, aconteceu alguma coisa que você possa associar com essas mudanças? Eu perdi o emprego. Então, opa, para nós já é um sinal importante ali, né? Meu marido acabou mudando também de cidade para trabalhar fora. Eu estou sozinha com as crianças. Opa, já tem uma outra questão. E a gente vai avaliando. Então, o período de adoecimento dessa pessoa não começou ontem à noite só porque ela não dormiu direito. E o transtorno ele evolui para essa situação. Existem outros tipos de transtorno, quando a gente diz, né? O lúpus, por exemplo. O lúpus é uma doença autoimune que ele vai instalando na pessoa por conta de questões emocionais de muitos anos, né? O lúpus é uma doença hoje considerada grave, né? Porque a pessoa precisa passar por um tratamento ali com corticoide, ela acaba engordando muito, ela acaba se distanciando da imagem que ela via antes no espelho, ela passa a não ver mais. A tiroidite de Hashimoto, que é a tireoide, muito comum em mulheres. A doença de Crohn, inclusive, que é uma doença, né, que ataca basicamente o intestino, então a pessoa tem sangramentos, ela passa a ter uma dificuldade, e tudo que ela passa de emocional, que é pesado para ela, ou seja, ataca aquele sistema imunológico dela. E temos o burnout, né? O transtorno de burnout hoje, que é o mais conhecido e falado, que inclusive ele é uma descarga, na verdade, por excesso de trabalho. O CID hoje, na verdade, o Dicionário de Saúde Mental, inclusive ele traz, né, o novo agora vai trazer o burnout já como uma das doenças incapacitantes do ser humano. Então, é uma das únicas e poucas doenças que gera afastamento do paciente. Por isso que é tão importante a gente saber a diferença. O que é um transtorno e, às vezes, o que é uma dificuldade normal que você está passando ou vivenciando ali, que ela tem duração, né, e prazo ali para terminar e para iniciar e terminar, mas que o transtorno vai além disso, né? O transtorno ele vem 1 ou 2 anos antes desse adoecimento, ele já vai trazendo sinais para gente de que algo ali não está bem. É isso. Principais neurotransmissores na depressão.
Que nome, né, gente? Neurotransmissor. Será que ele transmite alguma coisa? Vamos saber disso melhor? Neurotransmissores, na verdade, eles são responsáveis pela nossa atividade cerebral. É aquele soldadinho, né? Vamos pensar numa corrente elétrica. Muito interessante esse exemplo que eu vou dar para vocês. O fio condutor de eletricidade, e aí o que acontece com essa eletricidade? Vamos imaginar que dentro do nosso cérebro tem vários soldadinhos e que vão levando essas armas, né, essas ferramentas para a gente entrar em combate, tá? Então, o primeiro deles, o importante aqui, a gente vai falar da noradrenalina. O que esse soldadinho faz? Esse soldadinho, ele leva para a gente a questão dos pensamentos, né? Ele equilibra, né? A questão dos medos, o desgaste que antecede todo adoecimento. A noradrenalina é responsável por isso. A serotonina, ela é a nossa parceira de vida. Por quê? Ela regula o nosso sono. Quando a gente tem uma boa noite de sono, o que acontece com o nosso corpo no dia seguinte? Adivinhe. A gente tem um sono reparador, né? E a nossa glândula pineal, que ela fica aqui na parte frontal, pensa na sua televisão, na TV lá do seu quarto, quando você desliga a TV no seu controle, mas você não desliga a TV lá no aparelhinho da NET ou enfim. Aquela luzinha fica vermelha, não é? O nosso cérebro é exatamente isso. A glândula pineal é aquela luzinha vermelha que não apaga durante o nosso sono. Por isso que a gente não tem um sono reparador. Vocês já devem ter ouvido falar um dia sobre melatonina. A melatonina é uma substância, na verdade, que ativa a glândula pineal e que ela ajuda a desligar essa luzinha. Então, o nosso sono ele fica muito gostoso. Tem até crianças, na verdade, eu trato, né, de crianças com autismo e que às vezes os médicos, os neurologistas, psiquiatras prescrevem a melatonina porque essa criança ela vai ficar, né, com esse sono muito mais reparador. Então a serotonina ela é fundamental na nossa vida. Ela que traz aquela sensação de prazer, de bem-estar, para que você possa ter um dia tranquilo. E olha que coisa interessante, pessoal. Vocês sabiam que a importância da gente dormir antes da meia-noite? Por quê? O horário que a gente produz a serotonina é entre meia-noite e 4 horas da manhã. Então, uma pessoa que fala para mim aqui, eu fui dormir ontem 3:30 da manhã e acordei às 7 para trabalhar. E eu penso assim, está sem serotonina. Por quê? Porque não deu tempo de produzir, né? Essa serotonina ela é produzida nesse período. Nós temos aí de 4, 3 horas de sono. Nós temos uma fase REM, né? Que é a fase que a gente deita para entrar em contato com aquela questão do relaxamento, que a gente chama de fase REM. Então, dentro dessa fase REM é onde acontece essa produção de serotonina. Se você não tem uma boa noite de sono, você não produz serotonina. E se você não produziu serotonina, você não vai ter um dia legal, porque você vai acordar cansado, fadigado, estressado e desgastado. E agora também vamos falar da dopamina. O que esse soldadinho faz? A dopamina, na verdade, ela leva pra gente, é uma questão mais física, tá? Um bem-estar físico, tem a ver com a nossa libido, tem a ver com o nosso prazer, né? Até o comer, ou seja, porque às vezes você come alguma coisa e fala, não era isso que eu queria comer, né? Mas a dopamina, ela traz esse bem-estar físico. A serotonina, ela traz um bem-estar mental. E a noradrenalina, quando ela está muito alta ou muito baixa, ela induz níveis de cortisol para o nosso organismo. Então, o hormônio do cortisol é o hormônio do estresse. Então, quando você está muito, né, estressado, que o seu médico, a sua nutricionista, por exemplo, seu médico ortomolecular pediu ali uma avaliação sanguínea, o cortisol vai dar muito alterado. Por quê? Porque o hormônio do estresse está reinando ali. Então, esses são os 3 principais neurotransmissores. E quando a pessoa entra em estado de exaustão emocional, todos eles entram em desequilíbrio. Olha que interessante. Qual é o conceito de saúde mental
para você ou para vocês. Nossa, no mundo em que a gente vive hoje, pensar em saúde mental, as pessoas já estão até virando essa chavinha, né, gente? Porque é como ir ao dentista cuidar do seu dente. É como ir à manicure, que você vai lá cuidar das suas unhas. Ah, é como ir ao otorrino para saber se eu tenho alguma coisa no ouvido. Mas aí a gente vai quando acontecem os problemas. E saúde mental, na minha concepção, deve e tem que ser um trabalho preventivo. Por quê? Eu não posso deixar para cuidar da minha saúde mental quando ela realmente já estiver muito ruim. Então, o conceito de saúde mental hoje para nós é a capacidade e a habilidade em se relacionar com pessoas de forma madura, coesa e agradável. Difícil? Sim, porque não existe uma pessoa 100%, com a capacidade, né, 100% de saúde mental. A única que eu conheço é o Senhor Jesus. Mas, como aqui, na verdade, né, estamos longe dessa primícia, nós temos as medicações. E o que elas fazem, eh, por conta, né, quando o paciente chega exatamente em desequilíbrio emocional, com tentativa de suicídio, ideação suicida, a gente consegue pegar essa fala justamente na triagem psicológica, que é um meio onde a gente vai investigar se esse paciente está com maiores ou menores sintomas, sinalizando para a gente uma depressão, ou uma ansiedade, ou um transtorno de pânico, ou um TOC, que é um transtorno obsessivo compulsivo, ou uma ansiedade paroxística, que já é um outro tipo de ansiedade. E ali nós temos alguns instrumentos avaliativos que nos ajudam a nortear e a mensurar o que esse paciente, na verdade, está sentindo. Às vezes ele está numa ansiedade leve e a gente faz a escala com ele de ansiedade e a gente descobre, opa, está no começo, vamos lá, vamos tratar, né? E as medicações, onde é que elas entram aí? Nós temos algumas medicações hoje, porque tem pessoas que são tratadas com a psicoterapia e só a psicoterapia para aquela pessoa que já estava num processo de saúde mental um pouco mais involuído, ele estava mais, como dizem os meus pacientes, né? Ah, eu estava zoado, né, Sandra? Tá, estava tudo zoado, estava tudo bagunçado aí dentro. Então a gente precisa colocar essa casa interna em ordem. E a depressão, a gente sabe disso, né, por conta de muitos estudos, a neurociência já traz, né, uma afirmação de que ele é um processo neuroquímico. Então, ela é química. Depressão não é frescura. Depressão não é falta de vontade de lavar a louça, não é preguiça, não é, filhinho de papai tá inventando que é depressão. Gente, depressão é químico. Depressão é algo muito sério e que a gente precisa virar essa chave para olhar para essas possibilidades de tratamento. Então, a terapia, na verdade, é uma das principais fontes, né, que a gente tem ali para equilibrar esse paciente, colocar ele de pé novamente, emocionalmente, porque ele chega com a baixa autoestima, ele chega com uma desesperança muito grande, né, no futuro, sem expectativas, sem objetivo nenhum de futuro. E você precisa ajudar a reconstruir isso nesse paciente. Então, as medicações, por exemplo, que são os inibidores, né, dopaminérgicos, a pessoa que não consegue dormir, ela vai precisar no início, às vezes, de uma medicação para induzir esse sono, para ela conseguir, pelo menos, produzir a serotonina, né, como eu disse, porque se ela não dorme, ela não produz, e aí ela não vai equilibrando. E a psicoterapia, ela vai trabalhando as questões das causas. Por quê? Eu sempre digo para os meus pacientes, eu não sou contra a medicação, pelo contrário, né? Nós psicólogos não medicamos, por isso nós temos a propriedade e a responsabilidade ética de encaminhar esse paciente a um especialista, que pode ser um psiquiatra ou um neurologista, dependendo do tipo de queixa que ele traz para essas sessões, que nós chamamos aqui de queixa principal. O que é QP?
é a queixa principal do paciente, é aquilo que está gritando ali. Qual é o motivo que levou ele a buscar essa ajuda profissional? Então, uma separação conjugal, um desemprego, uma doença de um familiar, a própria forma, né, de lidar com o luto de alguém que ele não consegue elaborar, a ausência de um filho que foi morar fora, ou seja, tudo isso vai instalando ali situações. E qual é a diferença da medicação e da psicoterapia? A medicação, ela vai tratar o sintoma, tá? Então, assim, eu não estou dormindo, eu não consigo comer, eu choro o dia todo, eu não consigo parar de tremer, as minhas mãos não conseguem nem pegar um copo porque elas ficam trêmulas, eu tenho uma sudorese, o meu coração dispara. Então, o seu corpo ele está num circuito, na verdade, de desajuste total. Então, a medicação, o que ela vai fazer? Ela vai equilibrar isso. Ela vai melhorar essa taquicardia, ela vai melhorar esse choro, ela vai melhorar esse apetite, para que esse paciente possa enfrentar as sessões de terapia. A terapia, ela vai tratar a causa, né? Quando começou isso? Foi depois que eu perdi meu pai. Quando começou? Foi porque eu perdi um filho. E a gente vai trabalhar então esse luto. Por quê? A terapia trabalha as causas do problema e do conflito gerado. E a medicação, ela vai tratar desse sintoma. Então, essa é a diferença. E muitas pessoas pensam, eu não quero tomar medicação, então só vou na terapia. Mas se ela tem um processo neuroquímico que já está muito avançado, daqueles que eu falei lá atrás, noradrenalina, dopamina, serotonina, tudo alterado, ela vai precisar no início de uma medicação ou de um tratamento medicamentoso para poder equilibrar. E depois de tudo isso, Sandra, mas depois de quanto tempo a gente pode parar com essa medicação? O seu médico, né, o seu psiquiatra ou o seu neurologista vão te orientar, mas geralmente, pessoal, é depois de um ano. Então, no mínimo um ano de tratamento medicamentoso, porque aí eles vão, né, desmamando, como eles dizem, dessa medicação, e vocês vão ficando, por exemplo, de um comprimido inteiro, vocês passam a tomar meio, depois um quarto, depois um dia sim, um dia não, e esse desmame, ele continua junto com a terapia, e a gente vai andando. Daqui a pouco você tá só com a terapia, e eu tenho casos que, graças a Deus, né, nem com a terapia mais, já estão de alta. Esses pacientes, se eles levarem a sério o tratamento da saúde mental deles, eles têm aí em média um ano, né? Eu já tive casos aqui de 6 meses que o paciente estava muito bem, mas a psiquiatra resolveu manter a medicação mais um tempinho e a gente espaçou, né, o período das terapias, uma semana sim, outra não, e o paciente se equilibrou e está de alta. Então, é muito importante a gente manter essas duas condutas. Por quê? Porque a medicação ela vai equilibrar o paciente na parte de sintomas e a terapia ou a psicoterapia ela vai te equilibrar, né, para lidar com as causas desse conflito e resolver isso de uma vez. É isso. O que é depressão maior? Nossa, mas será que existe depressão maior e menor? Temos tipos e variáveis de depressão. Na depressão maior, que a gente considera como a depressão clássica, tá? Na minha concepção, é uma depressão um pouquinho mais grave. Vamos dizer assim, temos que ter duas características presentes ali para a gente tentar diagnosticar esse paciente com depressão maior. A primeira delas é a falta de prazer nas coisas que ele já fazia antes. Então, é um desinteresse pelas AVDs, que são atividades de vida diária desse paciente, que a gente vai percebendo ali que ela já está mais embotada, né? Embotamento dentro da saúde mental é quando o paciente vai murchando, é como ele fosse fazendo isso aqui. Então a gente chama, o paciente se encontra em situação de embotamento, sem brilho no olhar, ele fala, ele não tem entonação de voz. Então, na depressão maior, você percebe alguns indícios mais graves ali, né? A outra coisa seria a insônia. Então, a pessoa passa a ter insônia com muita frequência, muita frequência. Nossa, eu tô há 6 meses sem dormir. Opa, mas como assim? Como é que uma pessoa consegue manter as atividades dela, às vezes trabalhando, né? E a motivação dela também vai caindo. Mas isso não tem nada a ver com desânimo, tá, pessoal?
Porque o desânimo, eu posso estar desanimada hoje porque o tempo, sei lá, tá muito calor e muito sol. Ai, tô num desânimo de pegar meu carro e pegar esse trânsito todo lá para São Paulo. Ai, hoje eu não vou. Isso é desânimo. Então, de acordo com as características externas ou extrínsecas, né, eu posso fazer uma escolha de ir ou não ir para São Paulo porque tá muito calor, ou então tá muito frio, tá muito, né, chovendo demais. Mas a característica maior da depressão clássica é isso, é a falta de interesse e essa insônia, né, que vai acometendo ali essas pessoas. Uma das coisas que a gente percebe, né, dentro da depressão maior é a incidência dela, mais em mulheres. Então, de 22 a 44 anos, a incidência da depressão maior é instalada ali e muito mais no público feminino. Por quê? Porque a gente tem parte hormonal, né, que acaba sendo construída junto com essa evolução, e infelizmente as mulheres são mais acometidas ali. E nós temos um dado importante da Organização Mundial da Saúde, da OMS, que até 2030 a depressão será a primeira doença mais incapacitante do planeta. Nós temos, né, a ansiedade. Temos até um livro, né, Ansiedade, Mal do Século, do Augusto Cury, e que ele fala que 80% das pessoas hoje, né, da população, sofrem de ansiedade e 20% de depressão. Esse dado da Organização Mundial da Saúde diz até o contrário, que a depressão vai passar a ansiedade em 2030 e a gente vai tê-la como a primeira doença mais incapacitante do planeta. Isso é muito sério. Vamos falar um pouco sobre os tipos de depressão. Eu já citei sobre a depressão clássica, que a gente intitula como depressão maior, né? Nós temos aqui hoje a TAS, que é o transtorno afetivo sazonal, que é uma depressão, que é um tipo de depressão, e nós temos também a depressão refratária. Eu vou explicar as duas para vocês. O transtorno afetivo sazonal é aquele tipo de depressão que a pessoa sente uma vez por ano. Então, ela vem com data, dia, mês e hora para acabar. Então, ela é sazonal. Por que nós temos um dado que as pessoas que moram em países mais frios sofrem mais de depressão do que as pessoas que moram em países tropicais? Porque essas pessoas têm esse tipo de depressão, que a gente chama de sazonal. E se você mora no Brasil e viaja para a Suíça no inverno, e você tem a depressão sazonal aqui, você vai ter lá, tá? Então, é aquela depressão que acontece uma vez por ano, sempre na mesma época. Mas nós também temos aquelas depressões marcadas por episódios. Por exemplo, perdi meu pai em dezembro. Nossa, todo ano em dezembro eu fico mais embotada, mais triste, mais desanimada, porque a gente chama isso de depressão sazonal. A depressão refratária, ela já é um pouco mais grave. É aquele paciente que ele já vem tratando dessa depressão há mais de 1, 2, 3 anos, né? Eu tenho casos aqui no consultório que ela relata, essa paciente adulta, que ela já sofre há mais de 10 anos de depressão e que todas as medicações que ela já experimentou não fizeram efeito. Nós chamamos isso de depressão refratária ou depressão crônica. Por quê? Só que aí eu descobri com essa paciente que ela sempre tratou só com a medicação e ela sempre foi muito resistente à psicoterapia. E a partir desse momento onde ela se encontra em psicoterapia, ela está comigo há mais ou menos 2 meses, eu já cuidei de um familiar dessa pessoa que melhorou muito, ela veio para a terapia porque ela viu a melhora do familiar. E ela disse, eu vou dar uma chance agora para a terapia. Mas ela nunca quis fazer a terapia junto com a medicação. Mas tem pacientes que não respondem mesmo, nem a medicação associada à terapia, porque a gente chama isso de depressão crônica ou refratária. Então, esses são os 2 tipos que a gente pega muito aqui no consultório e é muito importante o nosso discernimento, né, enquanto profissional, de saber, peraí, mas eu estou tratando dessa pessoa, ela já passou por várias situações, vários episódios e ela não melhora? Ela já passou com vários profissionais, já tomou vários.
Então, ela pode estar no caminho de uma depressão refratária. Investigue isso no seu paciente, que é muito importante. Vamos falar agora sobre 9 passos que eu acabei elencando aqui para melhorar a nossa saúde mental. Primeiro passo: nós precisamos aprender a lutar contra os pensamentos de desesperança. Ah, Sandra, mas falar é tão fácil, né? E na prática, como é que a gente faz isso? Eu sempre falo para os meus pacientes: para cada pensamento ruim ou negativo que você tiver, tenta colocar 2 pensamentos bons no lugar desse pensamento ruim. Já é um exercício, né? Que pode ser diário, que no começo pode ser difícil, por conta lá da ansiedade que a gente falou atrás. Os pensamentos intrusivos, que a gente chama, eles não pedem licença para chegar. Então, a gente tem que lutar contra esses pensamentos intrusivos. A outra questão é a gente tentar, o segundo passo, não depender extremamente da outra pessoa para a gente buscar uma situação de cura, né? Ah, mas existe cura para a depressão? Olha, eu, como terapeuta há 27 anos, tenho visto e vejo e já vi muitos pacientes saírem dessa condição. Mas é como eu falei, saúde mental é para ser, né, preventivo a vida toda. Então, se é um paciente que ele é mais sensível a perdas, que ele é mais sensível, ele vai ter que estar sempre olhando para essas questões. Então, se a gente parar para pensar, mas não existe cura? Não existe cura, dependendo da forma como ele muda esse padrão, né, desse comportamento. Então, a outra coisa, a gente diz, a dependência mesmo, né, desse profissional. Ah, então, se eu não estiver em terapia, eu não vou melhorar? Não, se você estiver em terapia, você estiver trabalhando essas questões, mas não depositar somente no seu terapeuta a responsabilidade dessa mudança. Existem pessoas que depositam a responsabilidade toda na esposa ou no marido, os relacionamentos que a gente chama de codependentes, né, emocionais. O marido vai embora, carrega tudo que eles construíram ali juntos e ela desmorona. Por quê? Porque ela tinha uma dependência, uma codependência emocional daquela pessoa. Então, quando a gente fala que dentro da terapia a gente vai ensinar as pessoas, né, a não serem dependentes do outro, mas contar com ela própria, contar com as relações de base que ela vai construindo. O que dá mais trabalho para você? Construir uma casa ou reformar uma casa? Com certeza, reformar uma casa. Porque quando você constrói uma casa, você vem do zero. E quando a gente pega as casas aqui dentro do consultório, as casas estão, às vezes, sem telhado, né? Pensando em pessoas, né? Fazendo uma associação, cheio de goteiras, com rachaduras nas paredes internas. E o trabalho do psicólogo é justamente esse: reformar. Vamos começar por onde? O que está pior aqui? Ah, se é o encanamento, tem vazamento, né? A gente brinca, né? Tem muito choro, tá com vazamento. Então a gente vai construir e vai melhorar esse vazamento, né? Ai, olha, tem insônia, tá sem telhado. O que a gente vai fazer com essa casa? Olha, não tem chão, perdi meu chão. Vamos colocar um chão aqui para a casa ficar de pé, para a gente começar essa reforma. Então, com certeza, reformar uma casa dá muito mais trabalho, né? A outra questão seria, o terceiro passo, tentar enxergar o que está além da porta. Mas que porta? Eu não vejo saída. Mas existe. A gente, né, trabalha algumas questões. Eu sou terapeuta comportamental, cognitivo comportamental. Então, a abordagem que eu trabalho com os meus pacientes se chama TCC, terapia cognitivo comportamental. E às vezes eu trago esse paciente aqui durante a sessão para fazer algumas atividades comigo, né? Na prática ele consegue entender. Poxa vida, tem uma dinâmica que eu gosto muito de fazer com os meus pacientes que se chama a pedra no caminho. Eu coloco ali um símbolo, né? Como se fosse uma pedra. Peço para ele dizer quanto pesa aquela pedra para ele, na verdade, se fosse um obstáculo na vida dele. E eu peço para ele passar de um caminho para o outro e marcar para mim 3 objetivos que ele quer buscar do outro lado. E a pedra está lá no caminho. Como é que ele faz? Tem pessoas que trazem para mim o peso dessa pedra 1 tonelada. E eu digo a ele: como é que você faz para tirar essa pedra do caminho que pesa 1 tonelada?
e a pessoa fica lá tentando, eu acho que eu vou pular, eu acho que eu vou, né? Literalmente tem gente que senta em cima da pedra, isso quer dizer que ele senta no problema, então ele não vai resolver o problema assim. E a terapia, ela traz essa visão. Então, a forma comportamental de trabalhar esse paciente é dizer para ele: olha o tamanho da pedra, você não vai conseguir carregar isso sozinho, você precisa pedir ajuda, né? E aí entra todo o contexto terapêutico. Então, é muito legal fazer com que o paciente aprenda a olhar o que está depois da porta, o que está além dessa pedra, né? Desse peso que ele carrega. Eu acho que é muito importante e isso é libertador. O outro passo seria buscar coerência para suas escolhas. Às vezes você quer trabalhar em São Paulo, morar numa cidade que tenha qualidade de vida e os seus filhos estudam, sei lá, em Santo André. Como é que você vai fazer tudo isso, mas então não tem coerência nessas escolhas? Eu quero fazer faculdade, mas eu quero, sei lá, mudar de emprego esse ano e mudar de casa porque eu quero morar lá em Campinas também, não existe coerência. Então, a terapia ela te ensina a fazer essas escolhas com coerência. Olha que interessante. Às vezes você quer fazer coisas que você, puxa, mas será que vai valer a pena? Então, você está trabalhando em São Paulo, mora aqui em São Caetano e os seus filhos estudam em São Bernardo. Olha a sua vida como fica, olha essa logística. E é claro que você vai ter mais estresse, vai ter mais cansaço, vai adoecer com mais facilidade, porque as suas escolhas não estão em coerência, né, com a sua vida diária, ok? Mudança no padrão de comportamento ou de pensamento. Principalmente quando a gente fala mudar o padrão de pensamento, você vai virar chaves. Então a gente chama de ressignificar, né? Eu vou ressignificar isso na minha vida porque isso não deu certo desse jeito. Então, de que forma eu posso fazer para poder ressignificar? Aqui na terapia a gente ensina a virar essa chave, né, e mudar o padrão de pensamento. Então eu sempre agi assim. Sandra, por que será que eu sempre atraio esse tipo de pessoas para os meus relacionamentos? Porque você precisa mudar o padrão de pensamento. E quando você muda o padrão de pensamento, você muda o seu padrão de comportamento. É como o paciente falar: mas se fulano não mudar, não é ele que tem que mudar primeiro. Se você muda o seu comportamento, automaticamente o outro vai mudar o comportamento dele. E a gente passa, às vezes, anos esperando que o outro mude para que a gente possa mudar. E isso não vai acontecer. Na terapia, você aprende que você é responsável pela sua própria mudança e que o outro não tem nada a ver com isso, né? A outra questão seria evitar o sedentarismo, olhar para uma situação de vida mais saudável, alimentação. Nós temos hoje uma geração TV, né? E computador, e videogame, e PC, que eles acham que se eles sentarem lá a tarde toda, então é uma geração que nós temos crianças mais obesas. Eu tenho pacientes aqui, infelizmente, né, na fase de 14, 15 anos com hipertensão arterial, porque acabaram engordando demais, ou seja, por conta de uma vida sedentária. Então a gente precisa aprender também que a atividade física, inclusive, ela estimula a nossa ocitocina, a nossa serotonina, ela diminui, né, a noradrenalina, ela aumenta a dopamina. Então, assim, todo mundo que prova isso na vida prática e na real, traz uma condição de melhora para a sua saúde mental. Então, é muito importante. Murmurar. Nossa, aquela pessoa, né, que tá todo dia. Como é que tá seu dia? Ó dia, ó céu, ó vida. Lembraram de um personagem? Garfield. E o Garfield, né, ele odeia, né, segunda-feira, acho que continua odiando até hoje. Mas por que a minha segunda-feira tem que ser ruim, se o meu final de semana foi tão legal? Muda o padrão de pensamento. Poxa, essa semana tem tantas coisas boas para acontecer. Então quanto mais você murmura, mais sofrimento você potencializa. Então a gente ensinar também a mudar o padrão de pensamento, essa murmuração, ela vai se afastando um pouco de você e você vai vendo mais prazer, né, em fazer as coisas que não são tão prazerosas assim. Buscar a gratidão.
Eu acho que cada um, né, tem que buscar mesmo a sua forma de estabelecer as crenças, os valores. A terapia, ela trabalha com isso. Onde você se sente bem? Ah, Sandra, às vezes eu me sinto bem indo lá no templo budista. Ok, então você consegue relaxar quando você vai lá? Vá mais vezes lá. Ah, eu me sinto bem entrando, caminhando, numa praça. Tá. Ah, eu me sinto bem indo numa igreja, eu me sinto bem indo numa comunidade, num grupo de apoio. Então vá. Por quê? Porque nós precisamos estabelecer que as nossas crenças internas, elas nos tragam sensação de gratidão com aquilo que é feito. Então, quanto eu sou grata e quando eu sou grata pelo outro, o outro passa a ser grato por mim. Então, a gratidão é uma coisa que a gente precisa trabalhar bastante. Mas isso é uma prática pessoal, né? Tem pessoas que meditam, tem pessoas que vão para o yoga, tem pessoas que vão buscar isso na vida espiritual, não importa qual é a sua crença, qual é o tipo de pensamento que te traz paz interior, mas a gratidão é o principal caminho. E o último seria: ninguém sente a mesma dor. Eu nunca vou sentir a dor do meu paciente. Eu sempre digo isso aqui, mas eu sempre vou estar com ele na hora da dor. É diferente. Então, eu imagino o que você está sentindo, eu posso imaginar o que você está passando. Ninguém imagina, porque a dor é sua, a dor é do outro. A minha dor é minha, a sua dor é sua. Então, a partir do momento que você se solidariza com a dor do outro, que a gente tem dito, né, muito sobre empatia, sororidade, enfim. Nós nos preocupamos, inclusive, com as habilidades sociais, né, dessas pessoas, que inclusive é um vídeo que a gente também vai falar aqui no canal, né, sobre habilidade social. Quais são as principais habilidades sociais que a gente precisa ter hoje? Uma delas é essa, é a empatia pelo outro, é a forma de se colocar no lugar do outro, mas você jamais vai sentir a dor do outro. Quando o outro se sente validado na dor dele, aí as coisas começam a mudar. E a psicoterapia, ela faz isso, né? Na depressão, por exemplo, que é o nosso vídeo de hoje, e a ansiedade, as pessoas não se sentem validadas na hora da dor. Porque às vezes as pessoas falam: mas isso é frescura, vai trabalhar que melhora, arruma um emprego que melhora, para de reclamar da vida que é melhor, vai buscar alguma coisa para fazer. E a pessoa está dentro daquele sofrimento. Ela não consegue, ela está encapsulada ali, né? E para terminar esse vídeo, eu vou contar para vocês uma história que eu li uma vez, de uma literatura medieval. Tinha uma fila de soldados. E dentre esses soldados, existia nesse caminho um corredor, do lado esquerdo uma guilhotina e na frente uma porta. Como eu falei da porta, então eu vou ilustrar para vocês aqui. E esses soldados passavam nessa fila e tinha um soldado maior responsável e ele fazia uma pergunta: porta ou guilhotina? E o soldado respondia: guilhotina. E já ia para morrer. Porta ou guilhotina? Porta ou guilhotina? Sobrou um único soldado. E esse soldado escolheu a porta. E aquele soldado, né, movido pelas escolhas anteriores: você tem certeza que você quer a porta? E ele disse: a porta. E aí, quando ele abriu a porta, ele disse a esse soldado: você é o único que escolheu a liberdade. Pode ir embora. E as outras pessoas, só de olharem para a guilhotina, acharam que elas não tinham mais saída e que talvez atrás daquela porta tivesse coisas muito piores. E a nossa vida é assim. Quando você está deprimido, quando você está deprimida, você não consegue olhar e nem imaginar o que pode estar, né, do outro lado da porta. Às vezes é a sua liberdade. Às vezes é a sua escolha que você vai deixar de fazer que vai salvar, né, no caso, o seu casamento, a sua vida, o seu trabalho. E as pessoas preferem escolher aquilo que está mais fácil e é mais rápido, né, a guilhotina, porque lá deve ser muito pior. Então, o recado que eu deixo para vocês aqui hoje é esse: sempre queiram sim saber o que está além da sua porta, né? Qual é a porta que a vida apresenta nesse momento para você? Quais são as portas que você tem olhado? Quais são as portas que você tem aberto para você e as portas que têm se fechado? Às vezes você está olhando só para a guilhotina. Vamos tentar olhar para as portas. Um beijo.